Olá, pessoal. Bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde, boa noite, enfim, para quem está vendo nos diferentes horários. Eu me chamo Arthur e eu, junto com o Rafael, apresentaria aqui uma oficina hoje sobre cointegração, definições e testes, né? Cointegração que é um tema bem relevante no estudo de séries temporais, né? Então, vamos iniciar aqui. Pode passar, Rafael. Só dando Volta rapidinho, Rafael, lá na outline. Só dando uma contextualização geral na oficina, né? A gente vai primeiro explorar algumas definições básicas necessárias para você entender cointegração e depois a definição mesmo da própria cointegração, né? Esses dois termos de estacionariedade e raízes unitárias são meio que pré-requisitos assim para entender cointegração um pouco mais aprofundadamente. Depois a gente vai explorar alguns testes, vai comentar sobre eles, né? Como eles envolvem muitas vezes uma matemática ou algumas provas matemáticas algo mais complexo, a gente vai mais tentar passar a intuição desses testes, depois o Rafael vai mostrar a aplicação, e depois a gente vai mostrar as referências, né? Pode passar, Rafael. Tá. Antes de entender o que é a cointegração, é necessário entender o que é a estacionariedade, porque são conceitos que estão completamente ligados, né? Então, uma das definições fundamentais de séries temporais é essa característica da estacionariedade, que é uma série dita estacionária caso essas mudanças na trajetória não alterem o formato na distribuição da série. Ou seja, né, se a gente tem uma série que ou ela tem um caminho ascendente muito grande, ou ela, à medida que a série vai caminhando, assim, a forma como ela está distribuída, né, ou seja, se ela vai meio passando mais uma intuição, assim, né, se no começo ela vai de uma forma mais linear, mais reta, e depois ela começa a ter variações maiores, volta. Se ela possui essas variações, ela é uma série não estacionária, né? Então, série estacionária, ela vai ter essas características de média, variância e autocorrelações constantes, e uma série sem sazonalidade, né? Aí vocês podem me perguntar, para que eu vou querer uma série estacionária? Tipo, por que esse conceito ele é relevante, né? Porque muitas das técnicas estatísticas utilizadas amplamente aí, tanto na academia quanto nas produções acadêmicas, no mercado financeiro, em bancos, enfim, elas vão se utilizar de séries que precisam ser estacionárias, né, para sendo esse um dos pré-requisitos, né, de muitos dos modelos utilizados, né, acho que, inclusive, no canal do Lanfo já tem alguns outros modelos, não tenho certeza se tem o modelo AR, enfim, mas são modelos bem conhecidos, né, eles precisam que as séries sejam estacionárias. Então, pode passar, Rafael. Outro conceito fundamental é o conceito de raiz unitária, né? Então, raiz unitária ele é uma característica das séries temporais que, caso a série temporal ela possua uma raiz unitária, ela pode gerar correlações espúrias ou ter um comportamento meio errante, um comportamento que dificulta muito a análise, né? Então, um método simples de testar a existência dessas raízes começa com o modelo AR, né? Um modelo no qual a gente tem um YT que é igual ao alfa, vezes esse ρ aí, vezes o período anterior, né? Então, a variável do período anterior, mais o erro, né? Então, se a gente definir esse errozinho como um processo que tem média zero, tendo os dados passados, né? A esperança dele vai ser zero também, né? Essa sequência é chamada de sequência de diferença de Martingale. Pode passar. Então, a gente está olhando para esse ρ, né? Caso esse ρ ele tenha o valor 1, isso quer dizer que ele tem uma raiz unitária, né? Porque dá para a gente pensar assim, né? Por exemplo, se esse ρ ele for menor que 1, entre 0 e 1, a gente pode pensar que à medida que esse valor vai aumentando, né? À medida que a gente vai elevando esse valor, ele vai, de certa forma, diminuindo, né? Então, a gente sabe que a série ela vai ter uma média constante, que ela vai ter uma variância constante, e caso contrário, também, né? Se ele é maior do que 1, a gente sabe que ela não vai ter essas características, né? Então, a raiz unitária seria justamente quando esse valor é igual a 1, né?
Pode passar. Então, um teste muito comum para verificar o valor desse rho é fazer um teste de hipótese, no qual a hipótese nula é que a série, né, que yt vai ter uma raiz unitária, ou seja, h0 é o rho ser igual a 1, né? Para fazer esse teste, né, é interessante subtrair o valor posterior, né, o valor anterior, perdão, o yt menos 1 de ambos os lados para a gente ter essa variação do t e definir esse valor θ aí como ρ menos 1. Pode passar. Então, sobre a equação 5, o modelo será dinamicamente completo. E assim a gente pode ter uma forma conveniente para testar se esse θ é igual a zero contra o θ ser menor que zero, né? Descartando o caso dele ser maior, né? Dele explodir, né? Então, é isso que a gente quer verificar, né? Se essa raiz unitária, se essa série possui uma raiz unitária, a gente já sabe que ela não é estacionária, né? Porque ela vai ter esse comportamento meio errante, né? Por isso a gente tem esse método para testar se ela tem uma raiz unitária ou não. Também pode passar. Então agora vamos entrar em cointegração agora. Eu vou passar um exemplo aqui para dar uma motivada na discussão, para motivar pensar o que é a cointegração, para que ela serve, como ela se define, né? Então, vou dar um exemplo do mercado monetário, né, da demanda por moeda das pessoas ser definida por alguns fatores, né? Primeiro, né, primeiramente, assim, se a gente for pensar na teoria econômica, não é nada muito que a gente precisa entrar em detalhes, mas pensando em termos de teoria econômica, a demanda por moeda ela vai atingir o equilíbrio no longo prazo. Ou seja, caso a gente fosse especificar um modelo econométrico, a gente poderia fazer a demanda por moeda é igual a um intercepto, né, um beta zero, mais um beta 1 vezes PT, sendo PT o nível de preços, mais um beta 2 YT, sendo ele a renda real, e um RT sendo a taxa de juros. E mais esse termo de erro estacionário, né? Como é natural a gente pensar, né? Porque o erro, a gente sempre vai assumir que ele é uma variável estacionária, né? Porque ele é, ele é de certa forma, tipo um choque que não está determinado por nenhuma variável, assim, né? Um choque exógeno, né? Se a gente puder falar assim, né? Então, e aí, sendo os betas os parâmetros a serem estimados, né? Então, pode passar. Então, caso a gente isole esse termo isolando esse termo né, colocando todos os outros termos do lado direito aí da equação, a gente pode observar, né, a gente já entendeu que esse termo de erro, ele é estacionário, né, porém, se a gente for para pensar, tipo, o nível de preços, a renda real das pessoas, a taxa de juros, são variáveis não estacionárias, porque pode a gente pensar, pô, o nível de preços, ele sobe, desce, em um determinado momento ele já está um pouco mais estável, outro momento ele já está com um pouco mais de variação, uma variância maior, né? Se a gente for pegar o termo em pontos diferentes, a média vai ser diferente, né? Por natural pensar em períodos de inflação alta, então, nesses períodos em que a inflação está muito alta, o nível de preços ele ele vai ter uma média diferente da média, sei lá, de um período no qual a inflação está controlada. Mesma coisa para rendas, pensando que a gente tem períodos de recessão ou períodos de crescimento econômico muito acelerado, no qual a renda aumenta. Taxa de juros também, taxa de juros variando muito ali, juntamente ali com o nível de preços também. Então, apesar dessas variáveis do lado, tá errado aí, né? Do lado direito, serem não estacionárias, e né? Definição, ou seja, possui uma raiz unitária, apesar dessas variáveis do lado direito serem não estacionárias, a combinação linear entre elas, né, ou seja,
esse cálculo completo, ele deve ser, visto que ele está sendo igualado a E, e o E é estacionário. Então, tipo, como que, o que que isso quer dizer para a gente, né? O que que isso quer dizer? Tipo, de que forma essas variáveis estão ligadas, né? De que forma essas variáveis estão conectadas, né? E a resposta é que elas estão cointegradas. E agora eu vou passar a fala para o Rafael para ele explicar agora sim o que é, de fato, cointegração. Vai, Rafael. Bom dia, pessoal. Bom, vamos começando aqui. Bom, a definição de cointegração, né? A noção de cointegração ela recebeu um tratamento formal com Ingrid Granger em 1987 e torna as regressões que envolvem variáveis I1 potencialmente significativas, né? Logo, logo se YT for t igual a 0, 1 e assim por diante, e xt t igual a 0 e assim por diante, forem dois processos em um, então, de forma geral, a gente terá que o yt menos beta xt será um processo I1 para qualquer beta, né? Qual o problema? Porém, é possível que alguns beta seja diferente de zero. E, nesse caso, yt menos beta xt seja um processo I0. O que vai significar que ele terá média constante, variância constante também, autocorrelações que dependem somente da existência temporal entre duas variáveis quaisquer da série, né? E não necessariamente correlacionadas. Bom, se existir um tal beta, dizemos que x e y, ou y e x são cointegrados e chamamos o beta de parâmetro de cointegração. Note também que, nesse caso, temos um valor hipotético de beta, é fácil testar se as duas séries são cointegradas, né? O ponto principal é que definimos uma nova série, que seria uma nova variável st igual a yt menos beta xt, e aplicamos o teste DF, né? Dickey-Fowler, usual ou aumentado em st. Note que no caso de rejeitarmos uma raiz unitária st em favor da alternativa i0, iremos constatar que yt e xt são cointegrados, né? Ou seja, em outras palavras, a hipótese nula é que yt e xt são não cointegrados. Bom, o maior problema de testar a existência de uma cointegração é quando não temos o beta, né? Ou seja, esse beta é desconhecido. Com isso, a gente tem que estimar o beta, e nesse caso, se yt e xt forem cointegrados, a gente irá estimar um estimador MQO, beta-chapéu da cointegração, definido pela seguinte forma. Yt é igual a alfa-chapéu mais beta-chapéu xt, e será consistente para beta. Note também que o problema é que as hipóteses nulas especificam que duas séries são não cointegradas, isso de acordo com a H0, estaremos calculando uma regressão espúria, né? Uma regressão espúria é quando duas variáveis são correlacionadas pelas suas correlações com uma terceira variável, né? Porém, é possível tabular esses valores críticos mesmo quando beta é estimado, né? E esses valores críticos é o chamado teste de cointegração sem variância temporal, né? Então, ele daria por essa forma. A diferença é que os valores críticos são dados pela estimação do beta e o teste resultante é o chamado teste de Engle-Granger. Bom, vamos para a definição do teste de Engle-Granger. E o teste de Engle-Granger é um método de duas etapas. Começa criando resíduos baseados na regressão estática e em seguida testando os resíduos para as raízes unitárias, né? Para ter eficiência, é usado o teste de perfil aumentado com a intenção de testar a estacionalidade das séries temporais, que é dado por essa fórmula, yt menos beta xt igual ao t, que seriam os resíduos. Arthur? Então, agora eu vou falar aqui brevemente sobre o teste de Johansen, né? Esse teste do Engle-Granger, ele possui alguns problemas, né? Por exemplo, se a gente pega amostras muito pequenas, esses testes para as raízes unitárias dos erros dos equilíbrios no longo prazo podem não ser equivalentes. Então, por exemplo, se você pensa numa variável y e numa variável x, né? No y e no x. Caso a gente vá fazer a relação como, tipo assim, y como relacionado a x, mais um erro 1. É natural a gente pensar que se essas variáveis elas estão cointegradas,
a gente pode relacionar elas ao contrário, né? Então, x como sendo tipo, uma função de y, né? Na, tipo, tem essa relação, elas deveriam ser iguais, né? Pra, sendo que você tem um erro estacionário nas duas equações, né? Só que, quando você tem uma amostra muito pequena, pode ser que esses erros eles não se comportem da mesma maneira. Então, caso você tenha uma amostra muito pequena, você pode fazer um teste, sendo y relacionado a x, uma variável, sendo eles variáveis cointegradas, e o contrário não, eles são variáveis que não são cointegradas, né? E como o teste é feito em duas etapas, ou seja, primeiro você tem que achar o valor do beta, para depois você testar se os resíduos são estacionários, né? Então, caso você cometa um erro na primeira etapa, esse erro pode ser carregado para a segunda, né? Então, o teste de Johansen ele busca cuidar desses casos e propor basicamente uma versão multivariada do teste de Dickey-Fuller, né? Como o Rafael falou. Então, aqui, por exemplo, a gente define uma variável xt aqui, né? Que é igual a... Aí aqui a gente tem uma matriz A1 menos a identidade vezes a variável x no período anterior, né? Ele mostra através de algumas relações matemáticas que o posto dessa matriz A1 menos I, né, que muitas vezes é chamado de, por exemplo, na referência que eu utilizei, ele chama de a matriz π, essa matriz π, o posto dela vai ser a quantidade de séries cointegradas, né? Quantidade de vetores de cointegração dentro dessa relação entre as séries, né? Então, essa parte ela é um pouco bem matemática, né? Uma parte que ele mostra através de algumas provas matemáticas assim, mas a relação é basicamente essa. O posto dessa matriz ele tem uma relação direta com a quantidade de vetores de cointegração entre as séries, né? É isso, pode. Bom, aqui a gente vai mostrar a aplicação, mas no caso eu fiz no R, né? Quer dizer, tive alguns erros, a gente vai mostrar e vamos ver. Bom, com a integração, então, foi essa questão que eu quis fazer. Eu usei dados históricos, né? Nós usamos, na verdade, dados históricos de ações, né? Então, pegamos, por exemplo, que testei ali um banco privado e um banco público, né? Então, vamos ver aqui, ó. Foram os pacotes necessários que a gente utilizou, né? O VARS é utilizado, é uma função, a generalização do teste AR. ORCA foi utilizado, a função de unidades unitárias e cointegração. Tardiverse Forecast não foi usado, seriam pacotes necessários ou não. TidyR, TSDR, foi utilizado, por eu não estou lembrando a função, mas eu acho que a função dele era justamente na questão do teste Johansen. Delay, eu estou na dúvida. E o PDF Tech, ele foi utilizado. Ele faz os downloads dos dados econômicos e financeiros de fontes públicas, né? Ele é um teste, não foi utilizado. Bom, com isso, o que a gente fez? Eu quis pegar a ideia ali do Yahoo. O Yahoo ele tem a série histórica, a gente pode usar tanto no Python, no R, que seria o Yahoo Finance. E usando essa biblioteca, a gente consegue pegar os dados das séries históricas dele. Bom, então a gente consegue pegar dados da abertura, o tempo mais alto, se eu não me engano, aqui foi por mês, ou foi por dia, não lembro agora, mas acho que foi por dia. E a gente consegue pegar a abertura da ação, o momento mais alto, o momento mais baixo, o fechamento ajustado e o volume negociado, né? A mesma coisa aqui para o Bradesco. Por fim, a gente fez aqui, abrimos os dados históricos, como eu acabei de mostrar para vocês, definimos, né, o que seria cada um. Para fazer o teste, eu defini querendo ver a cointegração na alta entre os dois. E a gente gerou o primeiro gráfico, né? O gráfico eu já gerei porque eu fiquei com medo de demorar enquanto eu estava apresentando. Bom, então a gente tem aqui a relação do Banco do Brasil com o Bradesco, né? E depois disso, foi feito o teste de Kim Fuller. São 3 métodos que eu achei
procurando, achei, né? Que seria o teste de Kenfield. A primeira seria teste regression trend, seria com tendência, né? Então, foi feito tanto para o Banco do Brasil, quanto para o Itaú, para o Bradesco, desculpe. E isso, ele mostra aqui, quando a gente faz o summarize, ele dá... Opa, deixa eu ver aqui. Erramos. Um segundo. Ele vai mostrar, quando eu fizer isso, toda a questão. E aí ele vai dar o argumento, né, das raízes unitárias, o teste, vai dar a fórmula, os resíduos, o coeficiente e os valores críticos, né? E aí a gente pode ver a significância a partir disso. O tanto de Kenfield quanto o Anger, eles possuem uma tabela, né, relacionada ao teste T, que darão para ver o quão significante. O nível de significância vai de 1% até 10%. Depois foi feito também o teste de Kenfield sem tendência, né? Todos eles foram usados, vocês podem ver, o select legs dele, foi utilizado a Bayes Information Criterion, né? Bom, com isso, eu tenho aqui também a questão quando eu não tenho tendências. E vai dar os valores críticos, a gente pode notar que ele não vai dar RO aqui, né? Diferente do outro, ele dá phi, na verdade. Não vai dar phi nem 2 nem 3. E aí teria que ver também quão significante seria dentro dessa tabela. Com isso também a gente faz com drift, né? Que ele possui uma tendência tanto na média quanto na variância, e ele só vai dar φ1, né? Quando a gente coloca, ele vai dar toda a forma, os resíduos. Opa, pronto. E por fim, o diffing, que seria, acho que, se eu não me engano, de diferenças. Eu deveria ter colocado aqui. Que ele vai atualizar aqui para gente e vai ver também, vai dar o mesmo teste. Bom, dito isso, teve um problema. Infelizmente, aqui nessa parte seria para montar um modelo de Inger-Grange, só que ele está dando um erro. Na maioria das vezes ele fecha e eu não consegui ainda consertar. Então, infelizmente, eu vou ter que pular para o teste de Johansen, né? Bom, a integração de Johansen, acho que a gente definimos o D7 como a base que vai conter essa série de dados, né? E aí, como eu tinha dito, seria o momento de pegar em alta, fechamento de alta tanto do Banco do Brasil, a alta, na verdade, tanto do Banco do Brasil quanto do Bradesco. E aí a gente define os testes, né? Olha só, note nesse caso, a gente também vai ter utilizado o método trace e aging. Eles possuem diferenças, né? Eles podem conter pequenas diferenças que podem levar a diferentes interpretações. Por isso, mais adequado pela literatura seria fazer o teste com tipo trace. Mas eu fiz os dois só para a gente dar uma olhada, né? Bom, vou rodar aqui rapidamente. E esse é o valor. Ele produz a estatística, vê se não tem com integração, vai dar os valores críticos do teste, e aí vai ver se todas as funções, né? A gente vai ver a constante e tal, vai ver o máximo da matriz, ele carrega também. E outro ponto, quando a gente faz o aging, ele dará também o mesmo resultado. Terá pequenas diferenças, né? Como a gente pode ver, se a gente olhar mais acima, mas são diferenças pouco imperceptíveis, mas que, como eu disse, pode levar a um pequeno erro de interpretação. Se a gente faz o plot do teste de Hansen, no caso aqui, fazendo por tipo trace, a gente terá esse tipo de gráfico, né? E ele vai mostrar com integração relacionada. Provavelmente, esses são os gráficos testes, coisa que a gente irá melhorar também. E ele mostra com integração em relação, né? O tempo de série do Y1 em relação à variável também. E plotando na questão do teste aging, também dará mesmo os resultados relacionados. Note que aqui no R foi criado data e todos os valores da série de tempo. Bom, por fim, é isso. A gente utilizou as referências, caso alguém queira saber, foram o Woodridge e o Enders. E acabamos.